A CPFL Energia é basicamente a maior companhia privada do setor elétrico brasileiro. Atende 10,3 milhões de consumidores no interior de São Paulo e no Rio Grande do Sul e hoje paga ali um dividendo que roda na casa de 8,6% ao ano. E é exatamente por conta desse dividendo que a maioria das pessoas, né, acaba comprando e investindo na ação. Recentemente saiu o resultado aí do segundo trimestre e junto com ele o conselho acabou aprovando ali algo que ninguém noticiou, né? Não saiu muito aí nos canais de investimento. Um plano de investimento de cerca de 31 bilhões de reais até 2030. E como investidor da empresa, eu fui atrás de uma pergunta simples. Dividendos e investimentos cabem juntos? A resposta básica está na aritmética. O lucro nos últimos 12 meses foi de cerca de 6,3 bilhões. O dividendo declarado foi de 4,3 bilhões, ou seja, 75% do lucro líquido. Sobraram ali 1,6 bilhões de lucro nos últimos 12 meses para financiar 6,12 bilhões de investimentos anuais. E olha o que aconteceu com a dívida enquanto isso. Subiu em 19% nos últimos 12 meses, de 27 para 32,5 bilhões de reais. Mas espera, porque no final desse vídeo eu vou te mostrar um número publicado pelo próprio regulador que diz sem margem para interpretação, quanto essa empresa pode ganhar. E ele muda completamente a forma de analisar essa ação. Então, bora lá, né? Rapidinho, né? Para quem não acompanha, a CPFL tem quatro pernas. Distribuição, que é basicamente o coração, três distribuidoras: Paulista, RGE e Piratininga. 10,3 milhões de clientes, 65% do EBITDA. Geração, cerca ali de 4.000 megawatts, entre hidrelétrica, eólica e biomassa, que eu acho que é a parte mais interessante, é a parte de biomassa. Transmissão, linhas de alta tensão e serviços que ainda é pequeno. Tem dois fatos que você precisa guardar agora, anotar aí, para você entender todo o vídeo, tá? O primeiro ponto é, em maio desse ano, a CPFL assinou ali a renovação das três concessões de distribuição por mais 30 anos. A Paulista e RGE valem até 2057, Piratininga até 2058. O maior risco que essa empresa tinha simplesmente deixou de existir, tá? Então temos aí cerca de 30 anos de previsibilidade para a empresa. Segundo ponto importante, a CPFL ela é controlada pela State Grid, tá? Que é uma estatal chinesa de energia que detém ali 83,7% do capital total. E hoje o free float dela é 16,3%. Isso tem consequências boas e ruins, tá? E eu vou falar sobre elas mais para frente. Agora, os números sem nenhuma interpretação, só o dado. Receita líquida de 11,1 bilhões, alta de 5,3%, acompanhando a inflação basicamente. EBITDA de 3,556 bilhões, uma alta ali de 17,4%. Lucro líquido 1,43 bilhões, uma alta ali de 21,3%. Investimento no trimestre de 1,52 bilhões. À primeira vista, é um trimestre excelente, mas a ação caiu, né? Por que será? Lucro líquido subindo 21% é uma manchete aí de basicamente todas as casas de análise e notícias do mercado financeiro. Só que repara em algo bem estranho. A receita cresceu apenas 5,3% e o EBITDA cresceu ali 17,4%. Crescer o lucro operacional mais que 3 vezes a receita é possível, mas exige uma explicação, né? Pode ser eficiência de verdade ou pode ser outra coisa. Agora, três perguntas que mudam totalmente a leitura dos dados. De onde veio esse crescimento? Quanto dele realmente sobrou? E quanto o regulador permite que a empresa ganhe? Vamos bater aí nas três pontas, né? A primeira pergunta, o EBITDA cresceu 528 milhões de reais. De onde? Abrindo por segmento, distribuição, mais de 235 milhões, isso é 45% do crescimento, e é o pedaço bom, reajuste da parcela B, mais venda de energia e menos inadimplência. Distribuição funcionando, é exatamente o que você quer, né? Visto que a maior parte da receita da empresa é de distribuição. Geração, mais 30 milhões, praticamente parada. Serviços, mais 33 milhões. E transmissão, mais 229 milhões. Crescimento de 134%, tá? E transmissão tende a ser o setor mais estável ali dentre as elétricas, então é excelente a empresa está crescendo nessa área.
Parando agora, a transmissão é apenas 11% do EBITDA, tá? E entregou ali 43% de todo o crescimento do trimestre. Agora eu vou precisar te explicar o porquê que eu não comemoro muito esse número, apesar dele ser bom, tá? Isso é basicamente o que separa ali de quem realmente lê o balanço e interpreta e de quem apenas lê a manchete, né? Em concessão de transmissão, no padrão contábil brasileiro, tá? Você não reconhece receita quando recebe o dinheiro. Você reconhece a receita quando constrói e quando corrige o ativo pela inflação. O caixa vem depois, pingado ao longo de 30 anos, na forma de uma receita anual chamado RAP, ou RAP. Ou seja, parte desses 229 milhões é ativo novo entrando em operação, que é dinheiro real, e parte é remuneração contábil de um ativo que você vai receber ao longo de 3 décadas. Qual é a proporção? Sinceramente, eu não sei. O material resumido não abre e eu não vou chutar. É a primeira pergunta que eu faria ali na teleconferência. E eu vou te mostrar daqui a pouco porque essa dúvida tem consequência prática no caixa, tá? Segunda pergunta, do crescimento que apareceu no EBITDA, quanto chegou lá embaixo, no final? Vamos fazer a conta na tela. O EBITDA cresceu ali 528 milhões, o resultado financeiro piorou 319 milhões, de 667 milhões negativos para 986 milhões negativos, uma piora ali de cerca de 47,9%, o que sobra ali 209 milhões. Ou seja, de cada R$ 100 de EBITDA a mais que a CPFL gerou no trimestre, R$ 60 foram embora em despesa financeira, ou seja, dívida. 60%. E não é acidente, porque a dívida líquida da companhia saiu de 27,3 bilhões para 32,5 bilhões em apenas 12 meses. A alavancagem foi de 2,07 vezes o EBITDA para 2,36 vezes. Isso não preocupa muito, tá? Agora vamos olhar ali o horizonte de longo prazo. Porque aqui a história ela vai ficar bem clara pra gente, né? Porque o mercado é como uma história, cada balanço, cada trimestre é como um filme passando. Em setembro de 2021, a dívida líquida era de 15,9 bilhões, com alavancagem de 1,77 vezes. Hoje é 32,5 bilhões. Ou seja, a dívida mais que dobrou em menos de 5 anos. Isso é um ponto de atenção. Porém, a dívida líquida EBITDA não acompanhou tanto assim, ou seja, a empresa cresceu, né? O lucro no mesmo período saiu ali de 5,57 bilhões para, em 3 anos, praticamente ficou parado, né? Porque em 2025 foi 5,74 bilhões. Com inflação, é queda real de 2 dígitos, tá? E essa resume a tese em uma frase: o balanço cresceu muito mais rápido que o resultado. A parte boa, né? Nem tudo é ruim, né? Agora vamos ser bem justos, né? Porque tem coisa aqui que é realmente muito boa, né? E uma delas que eu considero um dos melhores ativos escondidos da Bolsa Brasileira. Primeiro, as concessões, tá? Em maio, ela assinou ali a prorrogação de 30 anos da distribuidora. Isso não é apenas um detalhe burocrático, tá? Uma distribuidora sem concessão renovada vale o valor residual dos ativos. Com concessão de 30 anos, vale o fluxo de caixa de 30 anos. O maior risco isolado da empresa foi eliminado esse ano. E o mercado, na minha leitura, ainda não reprecificou isso direito, tá? Porque a ação basicamente caiu no ano. Segundo ponto, e esse é o que quase ninguém comenta, o custo de captação. No trimestre, a CPFL captou 2,3 bilhões de reais, a CDI menos 0,029%, ou seja, abaixo do CDI. Então, essa dívida aí é atrelada à CDI, é zero nada, então é como se fosse ao custo da CDI. Isso é bem bom, né? Porque a empresa basicamente tem o mesmo risco de crédito do que o Brasil, se você parar para analisar dessa forma, né? Isso daí inclui operações mútuo com a controladora, né? State Grid. Não existe outra empresa de energia no Brasil, né, que capte abaixo do interbancário, né, que é o CDI. Tem uma estatal chinesa do tamanho da State Grid como controladora, é na prática uma vantagem, tá, de custo de capital que nenhum concorrente consegue replicar. Então, pontos aí por termos um sócio chinês, né? Terceiro ponto, a distribuição está operando bem de verdade. O crescimento do EBITDA de 11,4%, com receita crescendo bem menos, significa ganho de margem, não só repasse, tá?
Então, não me entenda mal, tá? A CPFL é um excelente ativo, eu tenho na carteira. A crítica que eu vou fazer agora não é sobre a qualidade do negócio, tá? É quanto ele pode render e quanto nós estamos pagando para ser sócio, né? A conta do dividendo. A terceira pergunta e a mais importante é: a CPFL gera todo o dinheiro que ela distribui? Uma conta de padaria básica, né? O lucro dos últimos 12 meses foi de 6,3 bilhões. Depreciação, que é a despesa que não sai do caixa, eu estimo ali uns 4,9 bilhões. Somando, a empresa gera ali 11,2 bilhões antes de investir. Retirando o investimento, 6,3 bilhões. Tira o dividendo pago de 3,2 bilhões, sobra ali mais ou menos 1,7 bilhões. Ou seja, pela minha conta de padaria aqui, né, a dívida líquida deveria ter caído 1,7 bilhões no ano. Porém, ela subiu 5,2 bilhões. Faltam quase 7 bilhões de reais aí no na nossa conta reversa, né? E eu vou ser honesto com você, eu não consigo fechar essa conta sem a demonstração de fluxo de caixa, né? Que não saiu ali no material resumido, né? Tenho três hipóteses e eu vou te dar em ordem de probabilidade. Primeira, capital de giro regulatório. A distribuidora carrega recebível de custo de energia, que só volta na tarifa depois, o que acaba consumindo caixa hoje, né? Segunda hipótese, e olha como fecha com o bloco anterior, né? O ativo de contrato da transmissão. Se o EBITDA da transmissão subiu 134% e parte disso é receita contábil que só vira caixa nos próximos 30 anos, então o EBITDA que apareceu no resultado simplesmente não está no banco, tá? Terceiro, diferença de crédito. A dívida de Covenant consolidada de geração e transmissão proporcionalmente e inclui o mútuo com a State Grid, tá? Então, no trimestre isolado ali, a conta é mais rastreável, né? A dívida subiu 1,9 bilhões, de 30,6 para 32,5 e a CPFL pagou R$ 1,26 por ação de dividendos em maio e junho, cerca de 1,45 bi. Ou seja, o dividendo do trimestre foi essencialmente pago com dívida. Não trate isso como uma acusação, tá? Trate como ela realmente é, né? A coisa mais importante para verificar antes de comprar essa ação, tá? Agora o plano de CAPEX, que saiu junto com o resultado e mudou a equação, 31,1 bilhões de reais de investimento entre 2026 e 2030, média de 6,2 bi por ano. Praticamente igual ao lucro anual da empresa, tá? E olha para onde vai? Distribuição, cerca de 81%, com 25,3 bilhões. Transmissão, 4,5 bilhões, ou seja, 15%. E serviços, 40 milhões. Geração, 900,4 milhões, 2,9%. Deixa eu traduzir isso, porque é uma decisão estratégica enorme que passou batida pela maioria dos canais de investimentos no Brasil, tá? A CPFL é a terceira maior geradora privada do Brasil, 4.000 megawatts, e vai colocar menos de 3% do CAPEX ali. Por quê, né? Ela decidiu de ser uma empresa de energia para virar uma empresa de fios. Está saindo do negócio que compete, geração, onde você depende de chuva, de vento e de preço da energia, e concentrando tudo no negócio de monopólio, onde a receita vem por fórmula do regulador. Estrategicamente, eu gosto bastante disso, tá? E é a decisão certa para quem quer previsibilidade. Sabe por quê? Porque a gente está tendo problema com curtailment, né? Que é basicamente estar gerando mais energia do que as empresas têm capacidade de distribuir e transmitir, né? Então isso acaba penalizando as empresas geradoras. Então, ao meu ver, apesar de ser algo que possa ser ali de curto prazo, é interessantíssimo a empresa estar se mexendo, né? Ela não está investindo muito ali em geração, porque o Brasil gera bastante energia, né? Gera mais do que tem de demanda e de capacidade de transmitir ou distribuir, né? Então, ao meu ver, foi uma decisão certíssima ali da empresa, tá? O problema é basicamente a aritmética, né? Com um payout de 75%, sobra ali 1,6 bi de lucro retido por ano para financiar 6,2 bi de investimento por ano. A depreciação cobre a manutenção, o que sobra para crescer a base de ativos é pouco, né? E a diferença aparece exatamente onde a gente viu, na dívida. Então guarda essa frase, porque é a tese central do nosso vídeo, né? Uma das três variáveis tem que ceder, ou payout de 75%, ou capex, ou a alavancagem. As três juntas não cabem, tá? Então, eu acredito que a CPFL tenda a distribuir menos dividendos nos próximos anos e por isso que o mercado está penalizando, tá? Porque a empresa
vai estar investindo em crescimento. E não só a CPFL, tá? Muitas empresas do setor elétrico, pelo que eu estou vendo, estão investindo bastante, né? Tem um plano aí de cerca de 400 bilhões para serem investidos nos próximos anos no Brasil. Então, basicamente, a tese de que elétricas seriam boas pagadoras de dividendos está se tornando mais uma tese de crescidendos, né? A empresa vai crescer e vai distribuir um pouco menos de dividendo ali. Então, quem investe por dividendos tem que tomar bastante cuidado aí, tá? Quando for fazer preço teto de Basel, tudo isso. Por isso que eu prefiro mais método de fluxo de caixa descontado ou método do Gordon, né? Do que simplesmente usar o Basel ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque as fontes de dividendos podem ser caras nas elétricas, pelo menos pelos próximos 5 anos aí, né? Agora uma regra de bolso, né? Antes de ir pro valuation, guarda esse número que vale o vídeo inteiro, tá? A CPFL ela tem basicamente 32,5 bilhões de dívida líquida e a maior parte é pós-fixada atrelada ao CDI, tá? Tanto que a captação do trimestre saiu a CDI em menos 0,029%. Então, a cada um ponto percentual de Selic vale mais ou menos 325 milhões de reais por ano de despesa financeira antes dos impostos. Ou seja, se a Selic ali cair de 14 para 11%, 3 pontos percentuais, a gente está falando ali de uma economia de 1 bilhão de reais por ano, tá? Então vamos fazer a conta ali, né? Exatamente, já fiz essa conta. Então, 3 pontos que a Selic devolve uns 10% de lucro da CPFL, né? Sem ganhar nada que mude na operação, né? Sem crescer na venda de energia, sem ganhar tarifa, sem nada. Basicamente, a Selic caindo 3% é 1 bilhão a mais que sobra para o caixa do acionista, né? Então ela vai acompanhar bastante os juros, tá? Então tem que ficar bastante atento quanto a isso, pois se os juros voltarem a subir, a CPFL provavelmente vai ser penalizada, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E talvez seja por isso que o mercado tenha batido tanto na ação nos últimos dias, né? Pelo fato do risco Brasil ter aumentado, a aproximação das eleições, a inflação reaparecendo, o que pode ser um ponto a pressionar aí. E a galera tava bem otimista, né? Então os valuations estavam lá nas alturas. Não que eu ache a empresa hoje cara, mas a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Onde a gente parou? Falamos sobre a Selic já, né? E agora vamos falar sobre a parte que eu queria mostrar, né? Que é o motivo pelo qual analisar distribuidora de energia é diferente de analisar qualquer outra empresa da bolsa, né? Em quase toda empresa você precisa estimar o quanto o negócio rende. Você chuta margem, chuta crescimento, chuta múltiplo. Em distribuição de energia você não precisa chutar, tá? O próprio regulador, a ANEEL ali, ela divulga todo ano a taxa regulatória de remuneração do capital, o WACC regulatório, e é o retorno que a agência permite que as empresas ganhem a cada real investido aprovado. Em março de 2026 saiu uma nova taxa, tá? Distribuição 8,10% real depois de impostos. Transmissão e geração 8%. Ou seja, o governo brasileiro, por escrito no Diário Oficial, diz que o negócio de distribuir energia nesse país rende 8,10% acima da inflação, ou seja, IPCA mais 10. A NTNB longa, IPCA mais 8, né? A NTNB longa hoje está pagando ali IPCA mais 7,85%. 8,1 contra 7,85. O prêmio de ser dona de uma distribuidora de energia, em vez de emprestar o dinheiro para o governo, é de apenas 25 basis points, um quarto de ponto percentual. Para resumir o risco de execução de obra, risco de revisão tarifária, risco de apagão, risco de enchente, a CPFL levou uma no Rio Grande do Sul em 2024 que derrubou o lucro do trimestre, tá? Com as enchentes que ocorreram ali. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz. Se o ativo rende 8%, como é que a empresa entrega um ROI de 26%? Tem basicamente três respostas, tá? Primeiro, alavancagem, por isso que essas empresas elétricas trabalham bem alavancadas, né? É 31,4 bilhões de dívida bruta contra 24,3 bilhões de patrimônio. Transformar 8 em 26 é aritmética de estrutura de capital, não é excelência operacional. Segundo ponto,
bater a régua do regulador, né? A ANEEL define ali um custo operacional de referência, perda de referência, qualidade de referência. Quem opera melhor e a referência fica com a melhor que a referência, né? Fica com a diferença ali. A CPFL tem os indicadores de qualidade abaixo do limite e vem derrubando a inadimplência. Isso aqui é mérito de verdade, tá? E é o único motivo legítimo para pagar 2 vezes o valor patrimonial por essa empresa. 3, os negócios não regulados, né? Geração e comercialização, que como a gente viu, vão levar ali apenas 2,9% do CAPEX. Guarda a conclusão, ROI de 26% da CPFL é 8% de ativo regulado multiplicado por alavancagem, tá? E a alavancagem fica cara quando a Selic está ali em 14%. Agora, a parte mais interessante, né? Valuation. Com tudo na tela, preço de, quando eu fiz essa apresentação, né, tava em 43,52. Se eu não me engano, bateu ali 41, né? Dali 1,15 bilhões de ação, valor de mercado de cerca de 50 bilhões de reais. Dívida líquida, 32,5 bilhões pelo critério da própria empresa. Valor de firma, 82,6 bilhões. Lucro nos últimos 12 meses, 6,28 bilhões, né, 28. EBITDA de uns 14,4 bilhões. Isso põe a ação a 8 vezes lucro, tá? 2,06 vezes patrimônio e 5,7 vezes o EBITDA. Meu custo de capital próprio, parto da NTNB em IPCA mais 7,85, descontos 15%, porque em comparação com a ação, né, eu recebo menos de 50%, menos de 50 mil reais por mês de dividendos, então faz sentido apenas depois que a gente tira o imposto, tá? E a gente chega em 6% real líquido, ou seja, uns 10,8% nominal, tá? Eu somo ali com o prêmio de risco ajustado por um beta defensivo de 0,65, que dá um cost of equity de 14,5, tá? Crescimento sustentável, ROI de 28 vezes, retenção de 25%, dá 6,5 nominal, uns 1,9% acima da inflação, tá? E aqui está a decisão do método mais importante do vídeo. Eu não uso o dividendo declarado de 3,74 por ação no modelo. Eu uso o dividendo com payout de 60%, que dá ali 3,27 reais por ação. Por quê? Porque acabamos de ver que 75% de payout não cabe com 6,2 bilhões de capex por ano, tá? Descontar um dividendo que a empresa não gera é o erro mais comum em ação de utility. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, como eu falei, eu acredito que o payout vai cair, tá? 4 métodos, preço sobre lucro justificado com payout de 60%, 7,5 vezes, 40 com 88, né? Eu vou até abrir aqui o TradingView rapidinho, só para mim ver aqui o preço de fechamento da CPFL na sexta-feira. Hoje é domingo, né? Então, o preço de fechamento foi de 41,28, tá? Então, a ação estaria um pouquinho cara, mais próximo ali do valor justo, né? Preço sobre patrimônio justificado pelo ROI, usando 23% em vez dos 26 atuais, 2,06, que daria 43,50, tá? Dividendos descontados sobre o dividendo sustentável, 43,53. Valor de firma sobre EBITDA, a 5,75 vezes, 43,65. A ação tá ali em 41,29, né? Aqui, a ação caiu, tá? A ação caiu, então por isso que deu esse problema, né? Se a gente pegar ali o valor justo ponderado de 42,90, a gente vai ter ali cerca de 3,5 de margem de segurança, tá? Eu vi ali o fechamento foi a 41,29, inclusive eu comprei ali perto do fechamento, né? Lá pelas 2 horas, 3 horas da tarde do Brasil e 2, 3 horas da manhã aqui do Japão. Então, basicamente, ela tá no preço justo, né? Então, por esse, por esse motivo, eu considero barata, tá? Mesmo que ela esteja dentro do preço justo, tá? Eu não costumo procurar muita margem de segurança em utilities, porque no Brasil é difícil, tá? Você conseguir comprar essas empresas com uma margem de segurança. Mas se a gente pegar ali os 42,90 e a gente aplicar ali 10% de margem de segurança, a gente estaria falando de cerca de 38,71, tá? Seria dos preços atuais uma queda ali de aproximadamente uns 8%.
E se a gente for aplicar ali uma margem de segurança de cerca de 20%, a gente estaria falando da ação voltar a negociar ali na casa dos 34,40. Não quer dizer que não possa cair, né? Mas eu sinceramente prefiro comprar já em preço justo, porque são ações ali que dificilmente a gente vai ver desconto, tá? E quando se cair até os 34, daí esquece, né? Pode ter certeza que eu vou estar comprando. Agora, o que que o preço embute, né? Rodando o modelo de trás para frente, a partir de 43,52, com custo de capital de 14,5 pelo patrimônio. O crescimento implícito é de 3,83% no nominal, com inflação de 4,5%. Isso rende menos de 0,64 ao ano em termos reais. O mercado está precificando a CPFL, encolhendo ali, né, em termos reais para sempre. E é aqui que eu mudo meu tom, tá? Porque se não é euforia, é pessimismo. A ação não está cara. O mercado não está pagando por sonho nenhum. O problema é que o pessimismo tem base. A empresa realmente não cresce muito em termos reais desde 2023, tá? Então a simetria dessa tese não está no crescimento, está nos juros, tá? A 43,52 você recebe ali cerca de 8,6% de dividendos para esperar. Se a NTNB comprimir para 6,5%, o meu custo de capital cai para uns 13% e o valor justo da empresa subiria para 55 a 58, tá? Então, se a gente projetar ali o custo de capital de 13%, né? Considerando a queda da Selic e tudo mais, a gente estaria falando ali de uma margem de segurança hoje de cerca de 25%, tá? Se a gente pegar ali 55,33, cairia ali pro preço atual com uma margem de segurança de 25%, tá? Por isso que eu já estou comprando a CPFL, comprei e pretendo comprar ali nas próximas semanas, enquanto ela estiver abaixo dos 42 ali, pretendo aportar bastante, tá? Lembrando que não é recomendação de investimento, tá? É com base que eu espero que o custo de capital realmente caia, e daí a empresa deveria valer mais, tá? E é basicamente a mesma estrutura da Allos, com uma diferença importante a favor da CPFL. Aqui a receita é indexada à inflação por fórmula regulatória, tá? E a concessão acabou de ser renovada por 30 anos. Ou seja, você é pago para esperar com o contrato. Meu veredito seria basicamente neutro, tá? Apesar de eu estar comprando. E é diferente do vídeo da Allos, né? Lá eu tinha observado que o mercado privado, a própria empresa vendendo a 9,6% de cap rate e na bolsa dizendo que estava vendendo a 11,5%, né? Então, claramente estava errado, tá? O mercado, ao meu ver, tá? Ao meu ver, o mercado claramente penalizou muito a Allos, então, para mim, ao meu ver, tá? A Allos está mais descontada hoje do que a CPFL. O que sustenta a posição, posições renovadas por 30 anos, até 2057, funding abaixo do CDI, que nenhuma concorrente tem, receita indexada à inflação por contrato de cerca de 8%, ou seja, IPCA mais 8%. Distribuição operando com ganho de margem real e 8,6% de dividendo enquanto você senta e espera. O que você precisa aceitar pagando ali 43,52, 41, né? 41,31, é que o payout de 75% vai cair, porque não cabe com os 32 bilhões de capex, que a dívida mais que dobrou desde 2021 e a alavancagem está subindo. 60% do crescimento do EBITDA do trimestre foi comido por juros e 43% do crescimento veio de transmissão com qualidade de caixa não verificada. E o ativo regulatório rende 25 basis points acima do título do Tesouro, né, NTNB longa. Com a NTNB caindo abaixo dos 6,50, é provavelmente o maior gatilho que vai fazer a ação subir, né? Abaixo dos 38 aparece 10% de margem, como eu falei para vocês, e o CAPEX entrando na base de remuneração dentro do custo de referência. Se acontecer uma OPA, aqui eu acho impossível, tá? Não digo impossível, mas muito improvável, porque a própria State Grid falou que não tem intenção de fechar o capital, né? Mas não dá para confiar muito, né? Mas, de qualquer forma, se rolar uma OPA, provavelmente vai ter um prêmio aí, tá? Agora, algumas coisas que podem estar no cenário negativo, né? Que seria basicamente o payout de 2027 vier abaixo de 60%. Para mim não é negativo, tá? Porque eu prefiro que a empresa cresça. A alavancagem passando ali de 3 vezes pode ser um sinal negativo.
que pode fazer com que as ações caiam. Payout abaixo de 60, o mercado vai querer vender, tá? Pessoa física vai vender porque vai receber menos dividendo, e aí a galera não vai querer comprar muito, porque o custo de carrego sobe bastante com o CDI alto. A alavancagem passando ali de 3 vezes não é extremamente preocupante, mas acende um alerta ali dos investidores institucionais. Se a empresa fizer alguma aquisição muito grande que possa penalizar o fluxo de caixa ali, também seria um ponto de atenção, tá? Temos que tomar cuidado. E resumindo basicamente uma frase, você não está comprando uma ação de dividendos de 8,6%. Está comprando uma empresa de CAPEX fantasiada de ação de dividendo. E o dividendo é a variável de ajuste, tá? A 43,52, o retorno esperado é de uns 13 a 14% nominal ao ano, tá? Que com inflação de 4,5%, seria ali de 8 a 9% real. A NTNB líquida paga ali 6%, então você tem um prêmio ali de 3 a 4 pontos, tá? E no cenário conservador, tá? É praticamente zero o prêmio, tá? Não é caro, não é barato, tá no preço, tá? Só que a gente tem que lembrar que o IPCA+ não vai ficar nessas faixas para sempre, né? Enquanto a ação vai continuar gerando, se nada der errado, o mesmo fluxo de caixa, o mesmo prêmio frente à NTNB, tá? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. E outra coisa, quando vencer, a galera falando de comprar IPCA+8, IPCA+8, e quando vencer o título, ou se você tiver uma remarcação aí a mercado, o título sair de 8 para 6, 5, aonde você vai colocar o dinheiro? Esse é o grande problema, né? A grande diferença ali dela para a Alus é que o desconto na Alus é maior, como eu falei, tá? E a boa notícia é que esperar comprando a CPFL não custa tão caro, né? Você consegue receber ali 8,6% de dividendos ao ano. Não é um gigantesco dividendos, mas na minha visão, para o que eu busco, 8% tá excelente, tá? E no mais é isso, tá? Esse é um conteúdo educacional, não uma recomendação de investimento. Faça sempre a sua própria conta. E a pergunta que eu quero nos comentários é: você aceita 25 basis points acima da NTNB para ser sócio de uma distribuidora de energias? Deixa aí. Eu aceito, tá? Sou sócio da CPFL e estou bem feliz com as quedas recentes aí. Um grande abraço e até a próxima